Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de utilidade pública para colecionadores de vinil. Se você não coleciona vinil, então talvez o vídeo de hoje não pareça tão interessante. O vinil, manter uma coleção de vinil demanda certos cuidados. E senão o teu vinil ele adoece. E eu vou falar de duas doenças que acometem os vinis. Uma que costuma dar, são também sazonais. Elas costumam aparecer. Os sintomas dessa doença costumam aparecer exatamente na época do ano em que faz mais calor, como por exemplo agora está fazendo aqui em Brasília. A primeira dessas doenças da qual eu vou falar é uma condição que acontece no vinil e que até não sei, assim, talvez menos de um ano, eu nunca tinha ouvido falar disso. Olha, eu coleciono vinis já tem mais de 3 décadas. Já tem mais de 30 anos que eu coleciono vinil. E eu fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás. E eu achei tão estranho, da primeira vez que eu vi, que eu duvidei que isso fosse verdade. Mas aí eu fui olhar a minha própria coleção de vinil e verifiquei que alguns dos meus vinis estavam acontecendo exatamente o que o sujeito dizia que acontecia com vinis quando submetidos a alta temperatura. Ele usava uma palavra em inglês. O vídeo é de um gringo, que ele faz vídeos sobre colecionismo de vinil, não é de metal nem de punk especificamente, colecionismo de vinil. Eu vou deixar aí na seção de comentários o link para o vídeo desse cara, o vídeo em inglês. É um vídeo muito legal, muito interessante. Ele mostra de forma muito mais cuidadosa do que eu vou falar aqui. Então quem tiver mais interesse nisso, eu aconselho que vá ver o vídeo desse cara. Mas aqui eu vou tentar resumir brevemente o que esse cara fala e mostrar o que é essa doença que acomete o vinil. Bom, em inglês, essa doença chama de gas process. Eu vou traduzir isso como, não sei se é a melhor tradução, deve ter melhores traduções, mas é o processo de degasificação que acontece no plástico que protege o vinil. A minha vida toda eu achei que esses plásticos que protegiam o vinil não havia discussão. Tinha que ter o plástico, você coloca por fora do vinil, principalmente, né? Tem também aquele que vai por dentro, que protege o próprio vinil, e aquele por fora que protege a capa, né? Eu achei que não tinha discussão, assim, o vinil, ele vem com isso, né? A gente compra esse negócio, ele vem já com essa capa. Então eu achei que fosse pacífico, que é bom você usar, porque protege, né? Tanto o vinil por dentro, né, do contato com o papelão da capa, quanto a própria capa para proteger também do desgaste de fricção com prateleira, ou até mesmo, né, de sol, né, proteger para ela não desbotar. Bom, mas o fato é o seguinte, o cara nesse vídeo dizia que esses plásticos de vinil são um veneno, é um veneno para o vinil. Porque o que acontece? Quando dá um superaquecimento, e por superaquecimento, entenda-se assim, temperaturas de mais de 30 graus. Então, quer dizer, não é muita coisa. Ainda mais num país como o Brasil, isso é muito comum de acontecer. Um aquecimento, né, temperatura ambiente maior do que isso. O que acontece? E ele mostrou vários exemplos lá, no vídeo dele. O vinil,
o vinil não, a capa, o PVC, né, que envolve o vinil, ele começa a sofrer um processo de enrugamento. E nesse processo de enrugamento, a capa do vinil libera um gás, por isso que é degasificação. E esse diabo desse gás, ele adere ele penetra no papelão da capa e adere na superfície do vinil, a superfície preta do vinil, adere. Eu vou mostrar aqui, quando eu vi o cara falando disso, eu até duvidei desse negócio, né? Para ter 30 anos que eu coleciono, nunca vi ninguém falar disso. Aí eu fui olhar na minha coleção. E não é que na minha coleção eu achei um monte de capas que estava acontecendo isso, elas ficando enrugadas. Aí eu peguei e substituí todas as que estavam ficando enrugadas por novas. Mas eu tenho uma ou outra que esse processo estava começando, eu só substituí as em que já estava totalmente instalado esse processo. Em algumas que estava apenas começando, eu deixei. E eu vou mostrar uma aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. É um vinil que tem uma capa de plástico em que esse processo de enrugamento está começando. Talvez não seja muito fácil de perceber, porque inclusive eu vou ter que procurar uma coisa que eu evito. Eu vou ter que procurar o reflexo para conseguir mostrar isso. Olha aqui. Aqui dá para ver, não? Aqui no centro, a capa está começando a dar uma enrugadinha, olha. Está começando a dar uma enrugadinha. O processo está bem no começo, então até por isso eu não substituí. Talvez seja mais recomendável, mais cauteloso eu já substituir isso aqui. Mas foi bom eu não ter substituído esse, porque me permitiu mostrar para vocês o que é que eu estou chamando. Né? O que se chama desse processo de gasificação, que o plástico do vinil perde esse gás e enruga em virtude de perder esse gás. Isso aqui está bem no começo, nessa capa. Mas em vários outros vinis na minha coleção que eu verifiquei isso, a capa estava completamente enrugada. Aí eu substituí. Bom, mas qual é o problema desse gás penetrar no vinil? Eu não vou mostrar aqui com muito detalhe, porque isso é muito difícil de pegar na câmera. Mas eu gravei um videozinho que depois vai passar aí, um videozinho curto aí de uns 5 segundos, em que eu consegui mostrar na câmera o que isso gera na superfície do vinil. E como vocês vão ver nesse videozinho de 5 segundos que eu vou botar depois aí, é como se no vinil aparecessem linhas de onda, como se fossem umas ondas de mar, assim, sabe? Como a gente vai desenhar, sei lá, uma onda de mar, assim, como se fossem umas ondas, assim, de movimentação, sabe? Ou então, lembra também uma espécie de impressão digital que fica por sobre todo o vinil. Bom, além desse negócio ser feio, dá uma impressão estranha no vinil, como se fosse um tipo de poeira assim, impregnada, que não consegue sair, o fato é o seguinte, isso prejudica a qualidade sonora do vinil. Ele dá um chiado de fundo, um psh de fundo no som do vinil. E quanto mais esse processo tiver acontecido, pior vai ser esse chiado de fundo. Então gera uma chiadeira no fundo do vinil. Então assim, e eu comprovei isso é verdade, acontece mesmo. Tudo que o cara falou naquele vídeo, eu tinha duvidado e eu comprovei na minha própria coleção. Dá esse enrugamento no plástico do vinil. Do enrugamento do plástico do vinil gera essas ondas na superfície do vinil, e se tiver muitas dessas ondas, o processo estiver muito espraiado no teu vinil, dá esse ruído de fundo que tu consegue perceber, esse psh, que fica atrás e atrapalha na audição. Essa semana não,
essas últimas 2 semanas, eu tive essa desagradável experiência. Chegaram alguns vinis para mim aqui agora, e em dois desses vinis, havia acontecido isso. Esse processo de degasificação. E vinis novos, zerados, que me foram enviados em condições mint, né? Vinis zerados, não eram vinis usados. Porque o que aconteceu? Aí é um outro problema também que a gente tem de... Eu não sei como é que é lá fora, mas assim, aqui no Brasil assim, o colecionador no Brasil, ele sofre, né, por morar no Brasil, num país como o nosso, né? Um país que tem muitos problemas de logística. Isso para não falar de outras coisas, como taxa de importação absurda, frete e falta de acordos comerciais com outros países, enfim, não vou entrar nesse outro aspecto, mas assim, nós temos um problema de logística muito sério no Brasil, né? Então, por exemplo, a maior parte das pessoas, e eu também, trabalha com os Correios, né? Importa coisas pelos Correios, né? Que é o que tem a maior... É um serviço mais barato, em geral, e é o que tem as ramificações por mais lugares no mundo, né? Tá mudando isso, mas ainda dependemos muito dos Correios. E assim, qual é o problema dos Correios? Os caras, eles não se prepararam para deixar de ser uma empresa de correspondência para ser uma empresa de malotes, de encomendas, né? Que foi o que aconteceu com os Correios nos últimos, sei lá, 10, 15, 20 anos, né? Com o e-commerce. Foi isso que aconteceu, né? Os Correios deixou de ser Correios e passou a ser entregas, né? Só que os caras não se prepararam para isso. Então, assim, o que acontece? Eu vejo isso nos pacotes que chegam para mim. Cara, os pacotes estão assim, pelando. Eu pego no pacote, eu vejo o quanto ele está quente. O cara vem me entregar, e não é culpa do carteiro. Não é culpa do carteiro. Aí ele precisa de orientação, de treinamento. Não deram, ele não faz. Então, por exemplo, vem me entregar pacote de vinil, né? Aquele quadrado, tu já vê que é o vinil, né? O cara vem me entregar no sol, sabe? Ele tá assim, com aquele negócio no sol. E ele não esconde, não faz nada. Fica com aquele negócio do sol, tirando foto, né? Porque ele tem que tirar uma foto e tal, para dar baixa no sistema. No sol. Quer dizer, o cara, ninguém explicou para ele, olha, isso aí deve ser um vinil. Ele não pode ficar exposto ao sol. Destrói o vinil. Então é isso que eu tô falando. Esse superaquecimento, ele gera primeiro esse problema da degasificação, que era um negócio que eu não sabia até 1 ano atrás. E gera um outro problema também, que esse eu aposto que muita gente já conhece há mais tempo. Ele deforma o vinil. O vinil fica empenado, né? Tem o superaquecimento. Eu estava falando que os Correios não se prepararam, né? Eles vêm naqueles... Isso quando não é na moto, né? Que o cara traz naquele negócio ali atrás da moto, né? Aquilo não é um forno, cara. Um forno. Mas eles às vezes vêm com aquele carro, né? E eles põem lá atrás. E não é climatizado. Aquele negócio não é climatizado. Aquele negócio vira um forno também. Ele tira teu vinil de lá, você já olha aquilo, já dá tristeza, né? Teu vinil estava dentro de um forno. Bom, enfim. E eu já recebi várias vezes vinil que você pega, você olha, só a caixa já está empenada. Não é nem o vinil, só pela caixa você já viu que ele deformou. Bom, e aí essa semana agora eu tive o desprazer de receber 2 encomendas em que os vinis chegaram deformados. Né? Deformados mesmo, ao ponto de não dar para pôr na agulha, que a agulha vai pular. O que fazer, né? Isso aí é uma desgraça, né, cara? Tu compra um negócio lá no exterior, às vezes um first press, cara, caro, tu paga taxa de importação, tu paga um monte de coisa que te pune por morar no Brasil. E aí, quando você recebe o negócio ainda está estragado. É difícil, né? Bem, tem 30 anos que eu coleciono. Então isso já aconteceu N vezes comigo, né? Então,
que eu resolvi fazer, né? Ano passado, ou tem uns 2 anos talvez, eu me enchi tanta paciência de chegar disco empenado por causa de overheat, que eu falei assim, não, cara, eu vou tomar uma providência agora. Eu vou comprar um desempenador de vinil. Porque lá fora o pessoal sabe dessas coisas e eles têm esses aparelhos, né? Nós aqui é que, né? Sempre chega depois as coisas aqui, né? Mas enfim, aí eu procurei um desempenador de vinil, vi alguns, né? Tem alguns aí à venda e tudo, até na Amazon você acha, né? Desempenador de vinil. Eles chamam de flattened vinil, ou se você botar warped vinyl também vai aparecer coisa. E, bem, comprei um desempenador de vinil. Chegou aí, eu não tive muita paciência de mexer com isso e tal, e não sei o que. Até ficou mais de 1 ano na caixa esse negócio. Até que essa semana, por conta desse nosso clima, né? É uma época desgraçada agora, viu? Para você receber vinil, essa época do ano. Até, sei lá, dezembro, mais ou menos, que aí começa a chover, pelo menos estou falando aqui em Brasília. Aí a temperatura cai, né? E, cara, você tem que depender de cair a temperatura, quer dizer, os caras não têm um carro climatizado para levar as encomendas, que tu paga por isso, e paga caro. Cara, é muito descaso, é muita incompetência, né? Bom, mas vamos seguir. Então, eu comprei esse desempenador, aí essa semana eu tive esse problema, falei, não, agora eu vou usar, agora eu vou tirar da caixa e vou aprender, vou ver se esse negócio realmente, esse tal de desempenador de vinil que eu paguei aí, que eu comprei, importei, claro, não tem produzido aqui, você tem que importar também, é bom mesmo. Eu tava meio assim, sabe, essas coisas assim, eu fico um pouco desconfiado que esse troço não vai funcionar. Bem, tem lá, eu comprei um, que eu vou mostrar aqui, eu vou fazer depois, eu vou mudar o ângulo da câmera e vou mostrar só o desempenador, daqui a pouco. Mas então eu usei o desempenador de vinil. Tem umas instruções lá e tal, você pode até usar esse desempenador de vinil, porque basicamente esses desempenadores de vinil são 2 superfícies metálicas, discoides, você aperta com parafuso, fica bem apertado lá o teu vinil, e depois tu esquenta isso. E aí você pode esquentar em diferentes coisas. Lá mesmo fala, você pode usar o teu fogão de casa. Você põe ele lá no fogão, põe no fogo lá, tem lá umas precauções para você tomar, espera o negócio esquentar. É bom você ter também um termômetro para ver a temperatura. Eles sugerem as temperaturas que você deve submeter o vinil, porque também tem um outro problema, né? Você tem que esquentar o vinil até uma temperatura razoável para que ele seja aplainado, mas você não pode derreter o vinil, porque se você derreter o vinil, você destrói o suco onde está registrada a música, né? O áudio. Então, nem tanta mar, nem tanta terra, né? Não pode ser frio ao ponto de o vinil não desempenar, mas não pode ser quente ao ponto de você derreter a própria banda sonora, né? Então eles sugerem lá umas temperaturas e tal. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não vou fazer propaganda de um específico. Tem vários aí no mercado, para quem interessar, procure. Eu comprei um que chama exatamente isso, flat vinyl. Chama isso. Mas não sei se é o melhor, não sei. Foi um lá que eu vi tudo, achei que o preço estava razoável também, tudo eu comprei. Bom, mas o fato é o seguinte, eu tentei seguir as instruções que eles davam de temperatura e tal, bicho, aconteceu nada com o vinil estava totalmente empenado e continuou empenado. Aí eu peguei e falei, cara, não vou fazer o seguinte, botei no máximo de temperatura que tinha 3 velocidades, 3 temperaturas, botei na maior e deixei por um pouco mais de tempo do que eles falavam. Tirei e aí funcionou. Para meu espanto, o negócio funcionou mesmo. E o vinil ficou reto. E eu vou mostrar agora, o vinil que eu recebi foi um vinil duplo, inclusive um vinil muito legal,
que foi o relançamento daquele. Num vídeo anterior eu falei da Seraphic Decay Records, né? Agora eles relançaram, não pela Seraphic Decay, porque a Seraphic Decay faliu já há muitos e muitos anos, mas uma gravadora pequena europeia chamada Seven Metal Inches. Eles relançaram aquela compilação que saiu em CD da Seraphic Decay, que tem Abhorrence, tem Mint, tem lá aquela que saiu em CD da Seraphic Decay, em CD com acho que são 6 EPs juntos, né, uma compilação. Bom, lançou aquilo em vinil agora, com exceção do Gorophobia, que não autorizou. Aí eles tiraram o Gorophobia, mas lançou em uma edição dupla em vinil aquela coletânea da Seraphic Decay. Bem, e foi isso que chegou para mim deformado, com um vinil empenado. Eu vou mostrar, os 2 vinis chegaram empenados. Um deles eu submeti a esse aplanador de vinil, e o outro não. O outro não, para exatamente deixar para esse vídeo, para mostrar para vocês o quanto o negócio chegou empenado. Eu acho que ele está tão empenado que vai dar fácil para ver aqui, eu acredito. Olha só como chegou para mim. Olha só, não é só empenado que chegou deformado mesmo, né? Uma beirada dele assim, derreteu mesmo, uma beirada. Olha como chegou empenado isso aqui, olha que absurdo. Olha que absurdo, brincadeira, né? Os Correios me entregarem um negócio assim. Devia processar os Correios, né? Por estar me entregando um negócio totalmente deteriorado. Bom, mas aí o que aconteceu? Submeti, porque eram 2, né? Uma coletânea dupla. O outro eu submeti ao aplanador de vinil. E olha só, cara, como ficou reto. Ó, olha como ficou reto. Ele estava igual ao outro, estava igualzinho ao outro. Deformado igual ao outro, com uma beirada assim, meio derretida. Ficou retinho, cara. E eu até assim, para dizer que ele não ficou 100% reto, tem uma ligeira deformidade ainda, mas eu até achei que não tinha razão para continuar esquentando, né? Porque mais tempo que você deixa esquentando, eu acho que é mais tempo que você corre risco de dar defeito nos sulcos, né? Onde estão registrados a música. Então, para mim ficou excelente, assim, olhando esteticamente, e roda direitinho no vinil. E o mais importante disso, eu acredito que deva ter dado alguma perda sonora, mas assim, de ouvido, eu não percebi não. Então assim, eu aprovei esse aplanador de vinil, e se você, como eu, já se cansou de ter essa experiência de receber vinil empenado, recomendo fortemente que você compre. Infelizmente você vai ter que importar, mas no fim vale a pena, e principalmente porque você diminui a tua irritação, porque se chega a ver aquele negócio, pelo menos você sabe que você vai poder salvar aquilo. Recomendo fortemente que para quem é um colecionador pesado de vinil, que compre esse aplanador de vinil. Bom, então com isso eu mais ou menos vou concluindo esse vídeo. Era só isso que eu tinha para falar, falando dessas 2 doenças, né, que acometem o vinil. Tem outras, hein? Eu só estou falando dessas 2 que foram as coisas que me aconteceram agora, então eu resolvi usar isso como um mote para fazer um vídeo. A degasificação e o empenamento do vinil. O empenamento eu mostrei como é que resolve, né? E a degasificação? Já mostrei o que acontece, já mostrei os problemas. Como é que resolve? Pois não resolve. Se isso tiver acontecido mesmo no teu vinil, até que alguém apareça com uma solução para isso, cara, teu vinil está irremediavelmente danificado. Irremediavelmente danificado. O que então eu recomendo que você faça é o seguinte: vá na tua coleção de vinil, olhe um por um os teus vinis, veja se está acontecendo esse enrugamento,
Se tiver começando esse enrugamento, tira o plástico, joga fora, substitui por um novo. E, cara, porque coleção é assim, você tem que olhar. Tua coleção você tem que mexer nela. Você não pode ter uma coleção e largar ela pra lá, porque senão até formiga pode dar. Até formiga pode estar no teu vinil. Então assim, coleção tem que ser cuidada. Vá lá, faça uma manutenção, sempre olhe os seus vinis para ver se eles estão legais, está acontecendo alguma coisa. Principalmente em um lugar que tem mais temperatura mais alta, por exemplo, Rio de Janeiro. Vai olhar se esses vinis não estão, se as capas do vinil não estão enrugando. Nesse vídeo do americano, eu acho que ele é americano, qual era a sugestão que ele dava? Ele dava duas sugestões. Um que era o que ele fazia. Não tem capa de vinil. Os vinis dele são todos crus, assim. É o papelão mesmo, cara. Ele não deixa plástico nenhum. Eu, assim, achei esquisita essa solução, porque o plástico, de qualquer forma, ele protege de poeira, protege de um sol mais intenso que desbota, né? A gente sabe que isso acontece, desbotar, começa a desbotar a capa, protege o brilho da capa, né? Todas essas coisas. A outra solução que ele dava era a seguinte: em vez de você usar PVC, que é o material principal essas capas geral são de PVC, né? Desse plástico, ele sugeria você de comprar uma de politeno. Mas essa solução eu achei um pouco mais complicada, primeiro, porque aqui no Brasil eu não vejo ninguém fazer essa distinção de PVC, de capa de vinil, de PVC para politeno, desconheço. Você chega nos lugares, se você entrar aí na internet para comprar, você vai ver que não tem essa distinção, os caras não falam que isso aqui é feito de PVC. Não, essa é politeno. Eu não achei. Então, assim, essa informação não chegou aqui no Brasil. Eu não vejo gente fazendo essa distinção, não. Então, assim, a princípio você não consegue saber o que é politeno ou PVC, para evitar o PVC, né? Porque no politeno, segundo o cara, não ocorre esse processo de degasificação, porque isso tem a ver com um produto de petróleo, né? Derivado de petróleo, que não seria o caso do politeno. Mas eu achei complicada essa solução dele, porque aqui no Brasil eu não conheço quem anuncia vendendo politeno. Então você já teria que procurar lá fora essas capas para começar. E o segundo também, o segundo ponto é que é o seguinte: não é que a capa do PVC, ela em si, ela estraga o teu vinil, não é isso. É só quando acontece esse processo de gasificação, que pelo que eu entendi só acontece quando há um superaquecimento, né, de 30 graus de temperatura ou mais, e é um processo que acontece, não é instantâneo, demora, a menos que você submeta a uma temperatura absurda, né, mas é um processo que se propaga no tempo. Então, assim, eu peguei os meus vinis em que já tinha assim um pouco de enrugamento e fui olhar o próprio vinil e não vi isso. Eu não vi, né, essas ondas, né, essa degasificação já no próprio vinil preto, né, ou colorido. Eu vi claramente, foi nesse vinil que chegou para mim, que chegou, né, todo deformado, que aí sim, mas aí o vinil deve ter sido submetido, eu imagino que a temperatura é de 50 graus, dentro daqueles forninhos que são os carros que entregam, ou onde eles guardam esse tipo de coisa. Então, o meu conselho para você, mas é só um conselho isso aqui, eu não tenho um dado científico para isso não, se a capa, o plástico do vinil tiver com um processo muito alastrado, substitui e põe uma capa nova. E sempre vai controlando. À medida que você perceber que esse processo está alastrando, substitui a tua capa. Me parece que isso é o suficiente para garantir a saúde do teu vinil. Bom, com isso então eu encerro esse vídeo. Só em seguida eu vou deixar ainda um videozinho rápido, 5, 10 segundos, em que eu mostro no vinil, eu consegui pegar no vinil essas ondas ou essas impressões digitais das quais eu estou falando.
Não foi assim um vídeo muito para cima esse, né? Porque tratando de problemas do colecionismo, mas eu acho que é um vídeo interessante e serve aí de alerta para os colecionadores que, como eu, até o outro dia, nunca tinha ouvido falar de um desses problemas que eu citei aqui, né? Aí logo depois vai ter o videozinho que vai encerrar mostrando o problema no vinil. Semana que vem eu volto, dessa vez com um vídeo mais positivo e mostrando coisas mais legais. E no mais, keep pounding metal! Só mostrando rapidamente como funciona o meu desempenador de vinil que eu comprei. São duas superfícies de metal, ó. Duas superfícies de metal, tem um parafuso no meio. Você coloca o parafuso no meio. Cada um desses deve ter um sistema um pouco diferente, mas não acredito que mude muito entre eles, não. Aí você coloca, que eu já estava quase esquecendo, um protetor. Coloca o vinil por cima. O outro protetor. Coloca o segundo disco de metal, o mais pesado, por cima. Tem aqui uma porquinha. Tem aqui essa borboleta. Você aperta ele. Apertou. Isso aqui é o aparelho. Esse coisa que está por fora foi um extra que eu comprei, que para não botar no forno, né? Eu não quis usar essa técnica de botar no forno, achei meio esquisita. Então eu comprei o que eles chamam de manta térmica, que eles vendem junto, pelo menos nesse aqui vendia. Você coloca a manta térmica, coloca ele por dentro, ele tem um velcro aqui. Tem um velcro que aperta. Vou colocar ele direitinho. Coloca aqui, veda bem aqui dos lados. Esse aqui meu tem três temperaturas. Baixa, média e alta. E o desligar, ele falou para começar na média, mas eu coloquei na média e não vi nenhuma alteração. Então já fui direto para alta. E, né, ele vem, você tem que ter, né, porque como eles são estrangeiros, lembra sempre de comprar um transformador, hein? Senão você queima teu negócio. De 110, né? Liga lá na tomada. Eu deixei 1h30, assim. Lá eles sugerem de deixar 1h, 1h15. Eu deixei 1h30. Funcionou muito bem. Consegui recuperar meu vinil. Acho que vale a pena.